Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Estamos aqui à mesa com os companheiros, A paz do Senhor. a paz do A paz do Senhor, Senhor. todos já Amém. bem conhecidos. E o tema do nosso episódio de hoje é o chamado do eunuco, que Deus usou Filipe, discípulo de Jesus, para evangelizá-lo. E eu creio que uma das lições mais importantes que a gente vai aprender aqui, além da experiência do eunuco, é exatamente a vocação principal da igreja, que é evangelização. Nós estamos vivendo um tempo que é o momento de lançar a rede, a parábola da rede. E lançar a rede ao mar, porque o momento é findo, não temos mais tempo a perder. E Filipe estava atento. Ele estava, às vezes a pessoa ora na igreja, pedindo a Deus uma solução de um problema, uma bênção para o lar, uma bênção para a vida profissional, para o casamento, né? São muitas as nossas necessidades. E não tem problema nenhum orar por isso, deve-se orar sim. Mas talvez, se eu estiver exagerando aqui, os companheiros nos ajudem, né? Mas a nossa vocação é evangelizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então, a nossa função hoje é levar o evangelho a toda criatura. E Filipe estava muito atento a isso, porque o Espírito Santo o fez se aproximar do carro em que estava esse homem, que era cidadão, que era oficial, por certo, ele cuidava ali dos tesouros da rainha, semelhante a um primeiro-ministro ou um ministro da economia nos nossos dias hoje. Mas ele era sedento, ele lia a Bíblia. E tem muita gente hoje lendo a Bíblia e precisando de um esclarecimento, precisando de ouvir uma palavra de Deus. E Filipe foi esse homem, usado por Deus para evangelizar o eunuco. E o texto que nós vamos ler está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas interessante que o pastor Kleber falou que Filipe, só um complemento, né? Estava muito atento no aspecto de evangelização. A igreja foi chamada exatamente para evangelizar. Mas voltando um pouco antes, Filipe, ele foi até Samaria, pregou e a cidade se converteu. Havia alegria na cidade, tal. Aí, de repente, o Espírito Santo fala com ele assim: desce para a banda de Gaza, que está deserta. O que eu vou fazer lá? No deserto. Aqui tá todo mundo converteu, quer dizer, em outras palavras, né? A igreja aqui está cheia, eu estou indo para lá, para o outro lado? Não, é porque tinha uma alma lá que precisava ser alcançada. Então Filipe estava muito afinado exatamente nesse propósito de evangelização. Glória a Deus. É isso E mesmo. Filipe foi um dos diáconos levantados pelo Espírito Santo para levar a palavra. Então, bastava o Espírito Santo falar, vai, e ele levantou e foi. Então, cheio do Espírito Santo. Porque era o momento pós-Pentecostes. Nós temos na história o período de Éfeso, onde que a igreja saiu para evangelizar e anunciar que Jesus morreu, mas ressuscitou e estava vivo. Então, ele saiu para levar a doutrina. E nesse momento, um homem, igual o pastor Kleber falou, importante, que cuidava dos tesouros, uma rainha da Etiópia. Naquela época, a Etiópia era muito conceituada. Havia riquezas. E esse homem ele estava indo para Jerusalém com as escrituras. Então, mostra que
ele tinha tido uma influência, provavelmente, da rainha de Sabá quando foi visitar Salomão, que chegou na África e começou a falar das maravilhas do reino de Salomão. E as pessoas começaram a interessar tanto que queriam ir a Jerusalém. Só que ele ia e voltava vazio. Ele tinha a escritura, mas não entendia. Mas por isso que o Espírito Santo moveu a Filipe para ir lá. Porque na soberania de Deus, o etíope, eunuco, tinha sido eleito. E através de uma ação do Espírito Santo, usando um servo que aproximou daquele homem que tinha tudo, mas dentro do histórico. Ele não tinha alcançado o profético. E o Espírito Santo capacitou Filipe para que ele chegasse ali e falasse uma palavra que, na verdade, foi anunciar o Salvador a Jesus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Interessante que o pastor Elcio colocou aqui a sensibilidade de Filipe em ouvir, não é, a voz do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que o Senhor quer hoje é que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito, porque estamos vivendo um período profético lá de Joel, que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Então, quando o Senhor, né, o Espírito Santo falou a Filipe, vai no caminho de Gaza, que está deserto. Ele poderia ter questionado, né, aquilo que o Senhor estava falando com ele, mas não. O Espírito Santo, na sua onisciência, na sua sabedoria, que sabia que lá havia uma alma sedenta. E hoje, a alma do homem ela está sedenta. O homem hoje ele está ansioso também por encontrar algo que possa preencher o vazio que está na sua alma. Porque o homem ele carrega um segredo na sua alma. A alma do homem é imortal e ela tem uma sede de Deus. E essa sede só é preenchida quando ele descobre o mistério da salvação para a sua vida. É interessante que tudo que tem na Bíblia não é sem motivo, sem razão. Então, tudo que tem na Bíblia é profético. O que é profético? É para nos ensinar. Então, o que a palavra fala ali? O anjo falou para Filipe, desce para a banda que desce do caminho desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então, quem é que estava passando naquele caminho? Exatamente o etíope, o eunuco, que tinha ido a Jerusalém. Então, tem muita gente que tem uma religião, como o eunuco, muitas vezes estão indo, né, nas reuniões, nos eventos e tudo mais. Como foi falado, está com a alma vazia, está lendo a Bíblia, e o caminho que ele está trilhando é um caminho deserto. Então, é um caminho sem salvação. Então, o Senhor, ele quer, né, nos colocar num outro caminho. É o caminho da salvação, da vida, né, abundante, transbordante. Então, isso só vem através exatamente do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma operação do Senhor. Eu tive uma experiência quando eu estava diácono. Estava diácono e num culto de sábado à noite na igreja, após o culto, um irmão disse assim, tem um senhor que a família pediu para a gente fazer uma visita, se a igreja pode fazer uma visita para ele. E contou o estado dele, ele estava acamado já há muito tempo em casa, desenganado pelos médicos, e estava inanimado, ou seja, não tinha nenhum reflexo, nenhum movimento, nenhum sinal físico de que tinha solução. E ele já estava há tanto tempo que a carne do seu corpo já estava em decomposição. E ele contou essa história para a gente, e o pastor da igreja, naquele período, ele falou assim, nós vamos lá, né, pastor? Muita fé, o pastor, gostei, muita fé, nós vamos lá orar por ele. E nós fomos para casa. O pastor reuniu os diáconos, eu e um outro diácono. Fomos para casa e combinamos a visita no outro dia. Chegou em casa,
Deus me deu um sonho. E a gente chegava lá na visita, orava por ele e ele ressuscitava. Eu acordei com aquele sonho e fiquei pensando comigo, né? Será que ele vai realmente levantar, ressuscitar? E contei o sonho para o pastor. Pastor, consultou o Senhor, vamos lá. O pastor dirigiu a reunião, dirigiu a visita e pregou para ele como se ele estivesse ouvindo. Aí não tinha nenhum sinal, nenhum olho fechado, nenhum sinal de nada. Nunca, há muito tempo que não dava nenhum sinal. Aí o pastor leu o texto da palavra, oramos por ele, né, com a imposição de mãos. Quando o pastor acabou de orar, com a imposição de mãos, ele chorou. O primeiro sinal de vida. Glória a Jesus. Quando ele chorou, aí o pastor deu discernimento assim, a sua alma ressuscitou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, caiu uma alegria no nosso coração, porque ele estava lá no deserto. Ele estava desenganado pelos médicos, abandonado em casa, em decomposição, sem nenhuma esperança, sem nada. E Deus fez esse milagre na vida dele. Passou 1 ou 2 dias, ele veio a falecer. Mas nós tivemos a plena certeza que Deus recolheu para ele. Mas uma coisa interessante, que o que traz vida eterna, salvação para o homem, é a palavra que foi lida lá. A palavra revelada, a palavra no Espírito. Então, quando o eunuco, aí fala assim, o eunuco, o senhor falou assim, aproxima-te do carro. Aproximou. Aí, quando ele aproximou, o eunuco, o etíope, estava lendo Isaías 53 em voz alta. Então, Filipe fez a pergunta, entende tu que lês? E eu falei, não, como vou entender se alguém me não explicar? Então, sobe aqui. E de que está falando o profeta Isaías? Dele mesmo ou de algum outro? E começando naquela escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, interessante que o texto em nenhum lugar falava de Jesus. Mas pela revelação, Filipe mostrou claramente, olha, homem de dores, foi o Senhor Jesus, né? E mostrou ali, moído pelos nossos pecados. Então, ele trouxe ali a revelação, a palavra revelada. E o eunuco, aquele etíope, ele se converteu. Então, tal como a experiência, né? Ele saiu do deserto, ele se converteu, recebeu vida eterna, salvação. Glória a Deus. E em todos os casos, a experiência que nós tivemos lá na igreja, né, com essa visita, nós fomos enviados pelo Senhor por profecia. Glória a Deus. E no caso de Filipe é a mesma coisa. O Espírito Santo mandou que Filipe fosse até onde ele estava. Então, a salvação, ela não é o homem que procura Deus. A Bíblia diz assim, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, é o Senhor Jesus que nos chama. Então, aqui está o verdadeiro amor de Deus pela vida do homem. Ele é quem nos escolheu, ele é quem nos chama. E chama o homem em diversos momentos. Ele pode chamar ele criança, pode chamar ele homem formado, né, como Mateus, né, com cerca de quantos anos? 20 anos, né? Não, Mateus tinha quantos anos? Não sabemos a idade de Mateus. Não sabemos. Mas já era um homem formado. Né? Salomão, né? 20 anos. 20 anos. Então, alguns vão jovem, outros vão criança, outros vão mais maduro. Esse senhor que nós fomos visitar era o último instante da sua vida, o último instante. Mas Deus recolheu para ele com sinais. Então, esse é o amor de Deus e essa é a forma como Deus salva o homem, né? Como Deus se revela, como Deus se manifesta em vida, para que o homem saiba onde ele está, com quem ele está e para onde ele vai.
há um aspecto muito importante que nós gostaríamos de abordar com todos aqueles que nos ouvem. Quando o eunuco recebeu a palavra de Filipe acerca de Jesus, ele creu no seu coração. E vendo água, aí o etíope perguntou assim: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Não. É lícito, ou seja, é certo que você pode ser batizado se creres de todo o coração. Só falou isso. Aí ele falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mesma palavra que Pedro falou por revelação, ali o eunuco, o etíope, ele alcançou essa revelação. E aí ele foi batizado. O que significa isso? É fazer parte do corpo. Então, quando a pessoa é batizado nas águas, né, então ele é integrado, né, ao corpo de Cristo, que é a igreja, ao corpo visível de Cristo, que é a igreja. Então, o Senhor, ele quer que nós vivamos uma vida em comunhão com a igreja. Isso. Então, Jesus não chamou um discípulo para viver separado, isolado. Não. Chamou 12 discípulos. Então, eles estavam todos juntos. Então, a salvação é no corpo. A salvação é na comunhão da igreja. Então, um orando pelo outro, um auxiliando o outro. Então, muitas vezes, alguns querem servir a Deus isoladamente. E não é este o propósito de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele em comunhão ali na igreja, glorificando e recebendo todos os benefícios do corpo. Mesmo né, porque sozinho ele não ia conseguir entender a Bíblia, né? Então, Jesus se revela no corpo, né? No partir do pão, no corpo. Isso Então, é muito fundamental essa compreensão de você que quer servir ao Senhor, é preciso de congregar, né? A congregação, é na congregação que Deus se revela. No chamado da salvação, ele é individual, você ouve a voz de Deus, mas você ouve a voz de Deus para operar a sua salvação no corpo, porque ali Deus está nutrindo, né? Porque nós somos membros do corpo. O corpo está vivo, mas o membro precisa estar ligado para que ele tenha vida plena, como o corpo vivo de Jesus tem, né? Interessante é que tudo aquilo que era profético acerca da salvação do etíope se cumpriu ali, né? E hoje nós sabemos o quê? Que Jesus é o espírito de profecia que está presente na vida da igreja. Então, se você está no corpo, o espírito de profecia age na sua vida. Os atos de justiça se cumprem no coração do homem e Deus manifesta a sua graça ao coração do homem, trazendo salvação. Glória a Deus. Jesus. Amém. Muito bem, nosso tempo também já está se esgotando aqui e nós já vamos nos despedir aqui da mesa, dos companheiros, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. E convidar você a que continue com a nossa programação nas nossas mídias sociais, na nossa TV, e que Deus possa também, se você ainda não tem uma experiência com Deus, faça como o eunuco. Leia a palavra, Deus vai contemplar o seu coração e vai mandar alguém aí para te evangelizar. E certamente você também será acolhido e acolhido na igreja pelo Espírito Santo, pela operação de Deus na sua vida. Essa tem sido a nossa experiência. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.